Esse slide mostra uma foto de crianças na África com sequelas da poliomielite. Então a poliomielite provocava paralisia flácida, assimétrica e frequentemente deixava sequelas no indivíduo. E no Brasil, com a aumento da cobertura vacinal com a vacina da polio, no Brasil no Ministério da Saúde a gente utiliza a vacina oral contra a polio, a vacina Sabin, e se conseguiu também na verdade, a erradicação da poliomielite. Então, em 1980, ainda foram notificados mais de 1.200 casos de poliomielite, mas com a vacinação em massa das crianças, se conseguiu erradicar a poliomielite. Desde 1989, não se tem mais nenhum caso de polio no Brasil. E em 1994, o Brasil foi reconhecido como um país livre da poliomielite. Mais recentemente, foi introduzida a vacina contra o rotavírus, a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses de idade. Então, o rotavírus é um agente importante da diarreia aguda na criança, ele é transmitido principalmente pela via fecal oral, e a infecção sintomática é mais frequente em lactentes em crianças de 6 a 24 meses de idade. E o quadro clínico clássico da infecção por rotavírus é a diarreia aguda, com febre, vômitos e diarreia. Essa diarreia pode ser bastante intensa, levar à desidratação, que se não tratada, pode levar ao choque hipovolêmico e morte. A vacina contra a rotavírus utilizada no Brasil, ela contém um vírus vivo atenuado do sorotipo G1. Ela é de uso oral, da mesma forma que a vacina contra a poliomielite, e são aplicadas 2 doses aos 2 e 4 meses de idade. As 2 principais contraindicações ao uso da vacina contra a rotavírus seriam a imunodepressão, já que é uma vacina que contém um agente vivo atenuado, e uma doença gastrointestinal crônica. Aos 2 meses, nós temos ainda a vacina pneumocócica, a tetravalente, a primeira dose da polio, a primeira dose da rotavírus, e no ano de 2010 foi introduzida a vacina pneumocócica 10 valente. E aos 3 meses, também em 2010, foi introduzida a vacina meningocócica conjugada contra o sorogrupo C. Essas 2 vacinas são vacinas conjugadas, ou seja, ela contém o polissacarídeo capsular do micro-organismo conjugado ao carreador proteico. Isso torna essa vacina um antígeno timo-dependente, que induz essa resposta imune timo-dependente. E essa resposta é importante porque ela permite que a criança desenvolva memória imunológica e confere uma proteção de longa duração contra esses micro-organismos. Em relação à vacina conjugada contra pneumococos, existem vacinas contra 7 sorotipos, contra 10 sorotipos e contra 13 sorotipos. No Brasil, foi introduzida a vacina chamada 10 valente, que protege contra os 10 sorotipos do pneumococos. Essa vacina conjugada contra pneumococos, ela é bastante eficaz para a prevenção das doenças invasivas pneumocócicas, a bacteremia, a meningite. Ela é eficaz contra a pneumonia pneumocócica, mas não tanto quanto essas outras doenças invasivas, e também é eficaz, mas também não tanto quanto a otite média causada por pneumococos. Em relação à vacina contra meningococos, os principais sorogrupos responsáveis pela doença meningocócica são A, B, C, Y e W135. Mas esses sorogrupos variam, a frequência desses sorogrupos variam de país para país. E de tempos em tempos há uma modificação também nesses sorogrupos. No Brasil, até alguns anos atrás, até a década de 90, era bastante frequente o sorogrupo B. Porém, o sorogrupo C era menos frequente, mas tem se observado nos últimos anos um aumento na incidência de casos de doença meningocócica causadas pelo sorogrupo C, com uma redução na frequência do sorogrupo B. E essa vacina, que foi introduzida no calendário vacinal da criança, é uma vacina que protege apenas contra o sorogrupo C. Aos 4 meses, a criança deve receber a segunda dose da tetravalente, a segunda dose da polio oral, a segunda e última dose da vacina contra o rotavírus, e a segunda dose da pneumocócica 10 valente. Aos 5 meses, deve receber a segunda dose da meningocócica C conjugada. E no 6º mês, a terceira dose da hepatite B,
a terceira da polio, a terceira da tetravalente e a terceira da pneumocócica 10 valente. Aos 9 meses, esse calendário inclui a vacina contra a febre amarela. Entretanto, essa vacina é indicada apenas para residentes ou viajantes para algumas áreas do Brasil, principalmente na Amazônia brasileira, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais e alguns municípios de outros estados. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a criança não recebe rotineiramente a vacina contra a febre amarela aos 9 meses, apenas se ela for viajar para uma dessas áreas de maior risco para a febre amarela. A partir do primeiro ano de vida, nós temos apenas uma vacina nova para a criança. As outras vacinas serão apenas os reforços das vacinas já recebidas pela criança no primeiro ano de vida. E essa vacina nova é a tríplice viral, recomendada aos 12 meses de idade. A vacina tríplice viral é a vacina contra cachumba, sarampo e rubéola, e contém o vírus vivo atenuado dessas 3 doenças. Com essa vacina se conseguiu também uma redução importante na incidência do sarampo, da cachumba e da rubéola. E aos 12 meses, a criança deve receber também o reforço da vacina pneumocócica conjugada 10 valente. Aos 15 meses, a criança deve receber não mais a tetravalente, mas o reforço com a tríplice bacteriana, ou seja, difteria, tétano e coqueluche. Aos 15 meses, ela não recebe mais o outro componente da tetravalente, que é o polissacarídeo do hemófilos do tipo B. Deve receber o primeiro reforço da poliomielite e o reforço da meningocócica C conjugada. Aos 4 anos, outra dose da vacina tríplice bacteriana e o reforço da vacina tríplice viral. E esse reforço da tríplice viral é extremamente importante para evitar que crianças vacinadas aos 12 meses, uma percentagem pode não ter respondido à vacina, que então se consiga uma proteção maior da população, principalmente contra o sarampo. E como as crianças que moram em uma área de risco para a febre amarela e que tomaram a vacina de febre amarela aos 9 meses, 10 anos depois, ela deve tomar o reforço da vacina de febre amarela, e então a cada 10 anos, essa vacina, um reforço da vacina contra a febre amarela. Esse gráfico mostra também o que aconteceu em relação ao sarampo no Brasil. Então, era uma doença ainda frequente na década de 80, 1980, 100 mil casos notificados, 1996, mais de 120 mil casos, e a gente teve uma redução acentuada também do sarampo no Brasil, através do aumento da cobertura vacinal com a vacina tríplice viral. Nesse gráfico seriam os óbitos causados pelo sarampo. Então, em 1980, mais de 3 mil óbitos e com uma redução gradativa no número de óbitos causados pelo sarampo. Então, a gente observa, em relação a praticamente todas essas doenças, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, que a minha geração ainda viu várias crianças adoecendo e morrendo por essas doenças. E se hoje, quando se conversa com os pediatras mais novos, da nova geração, a maioria deles nunca viu um caso de difteria, um caso de tétano, um caso de coqueluche, sarampo, porque são doenças que, através da imunização, a gente tem conseguido uma redução importante da incidência, até mesmo a erradicação, como aconteceu com a poliomielite no Brasil. Essa é a foto de uma criança com sequela de poliomielite. Então, é para lembrar que o mais importante é a gente garantir, conhecer um pouco sobre imunizações, saber as vacinas recomendadas para a criança e tentar garantir que realmente a população se mantenha imunizada com altas coberturas vacinais, para que a gente não tenha mais essas sequelas, nem os óbitos causados por doenças evitáveis pela vacinação.